Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer diz que o resultado do PIB marca renascimento da economia em bases sólidas no país. Ministro do PSDB ressalta que o presidente é quem tem as condições de realizar as reformas no Brasil. Os detalhes a gente conta para você a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a gente começa falando justamente sobre este assunto, é economia, mas com uma grande repercussão no ambiente político. O resultado do PIB no primeiro trimestre. O resultado foi com um crescimento de 1% na comparação, isso no primeiro trimestre de 2017, na comparação com o último trimestre em 2016. Foi alvo de muita comemoração esse resultado hoje entre os integrantes do governo e deu forte repercussão no ambiente político. Por isso que a gente está falando aqui nos corredores do poder também sobre este assunto que vocês já acompanharam com vários detalhes no cenário econômico agora há pouco, com todos os gráficos referentes ao crescimento da economia e como que tinha sido o resultado nos anos anteriores, nos trimestres anteriores. Em relação a essa repercussão política do caso hoje, o presidente da República, Michel Temer, ele postou uma mensagem cedo em redes sociais. No Twitter, ele colocou uma mensagem justamente comemorando esse resultado. Temer disse que o Brasil venceu a recessão e que está crescendo a uma taxa superior ao que boa parte dos analistas previa. E aí também, agora à tarde, o Palácio do Planalto divulgou um vídeo em que o presidente Michel Temer diz o seguinte, que esse resultado marca o renascimento da economia brasileira em base sólida e sustentável. O presidente também ressaltou a situação da inflação no país, que vem caindo e que há toda uma expectativa de que termine este ano abaixo do centro da meta, ou seja, diferente do que vinha ocorrendo em anos anteriores. Isso também num cenário de queda de juros e de retomada gradativa do nível de emprego no país. A gente lembra, né, toda a comemoração que houve também quando começou ali a retomada desse resgate de postos de trabalho. Então hoje isso realmente foi alvo de muita comemoração, principalmente entre os ministros. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ressaltou que foi o setor, inclusive, que puxou esse resultado do PIB. Mariana Jungmann viu essa repercussão diretamente com o ministro, né, Mariana? O que é que o ministro disse? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o ministro comemorou hoje esse resultado do PIB também e disse que essa contribuição da agropecuária para o resultado é fácil de explicar. Segundo Blairo Maggi, o agronegócio é a parte da economia que mais cresce no país e ele cresceu 13,4% em relação ao ano passado e, segundo Blairo Maggi, isso foi apenas a recuperação das perdas que o Brasil teve no ano passado, que chegaram só na agricultura a 30 milhões de toneladas de grãos. E aí, Blairo Maggi comentou que se somarmos agricultura, agropecuária e agroindústria, né, todo o setor do agronegócio, o impacto é de 25% do PIB brasileiro. Então, segundo ele, essa recuperação gera toda uma cadeia indireta, que inclui frete, pneus, consumo de combustível, contratação de pessoal. Então, Rosiane, segundo ele, esse impacto aí é fácil de explicar porque a agropecuária está se recuperando. Só para a gente ter uma ideia, Rosiane, do quanto a agropecuária brasileira tem potencial, na última viagem do ministro Blairo Maggi à Índia, ele e o presidente da Embrapa fecharam uma parceria com a Índia, na última viagem dele à Ásia, com a Índia, para que a Embrapa fizesse pesquisa de lentilhas para fornecer à Índia, e aí para isso 100 milhões de dólares vão ser injetados pela Índia na Embrapa para esse tipo de pesquisa, só para a gente ter uma ideia do potencial da agropecuária brasileira. E que é um setor muito respeitado no país. E foi importante você ressaltar isso, né, Mariana? Porque não é só um respeito em termos meramente numéricos, do tanto que exporta, né? Tanto que nossa exportação de café, exportação de soja, entre tantos outros produtos, mas também nessa área de pesquisa. Isso chama atenção porque foi algo que o Brasil conseguiu consolidar na área de agricultura. Na agroindústria, movimenta também, por exemplo, o setor
fornecedor de maquinário, né? Então, assim, tem toda uma cadeia envolvida na parte de agropecuária que vai desde o pequeno produtor lá, do agricultor familiar, que também é responsável por esse resultado. É bom lembrar, não são só os grandes produtores, mas desde o agricultor familiar, e vai até as grandes empresas de agronegócio que movimentam toda uma cadeia produtiva. Isso gerou repercussão em outras pastas também, e hoje o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, que é do PSDB, num evento em Washington, ele foi abordado sobre vários assuntos, foi abordado sobre crise no Brasil. Agora, Aloysio Nunes ressaltou o seguinte, o apoio do PSDB ao governo Michel Temer, e ressaltou também que, no entendimento dele, o presidente Michel Temer é quem realmente, mais do que ninguém, tem condições de avançar nas reformas, justamente essas reformas econômicas que têm dado sustentação para que aconteça esse tipo de reflexo na economia. Agora, quem tem detalhes de todas as declarações aí dadas pelo ministro Aloysio Nunes é Marcelo Brandão, que fala com a gente diretamente da redação da Agência Brasil. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Rosiana. Boa noite a todos. Exatamente, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, afirmou hoje, durante viagem oficial a Washington, nos Estados Unidos, que o PSDB está no governo e tem consciência de seus compromissos. Dentre esses compromissos, apoiar as reformas em curso. Vamos acompanhar. O PSDB está no governo, o PSDB tem 4 ministros no governo. O PSDB é cioso de seus compromissos, do compromisso que o presidente assumiu conosco ao nos convidar para integrar o governo, um compromisso de apoiarmos as reformas em curso, e nós estamos no governo. O ministro também afirmou que há clima político no Brasil para aprovar no Congresso as reformas propostas pelo governo federal. Para ele, o presidente Michel Temer tem mais condições do que qualquer outro de conseguir maioria parlamentar para aprovar essas reformas. E na noite de ontem foram soltos o ex-governador do Distrito Federal, o José Roberto Arruda, e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli. Horas antes tinha sido solto o ex-governador Agnello Queiroz. Ele já havia sido libertado mais cedo, né? E eles foram soltos 8 dias depois de terem tido a prisão temporária decretada. E todos teriam participado do esquema de desvio de verbas de obras no DF. Os esquemas foram detalhados em delações premiadas de executivos da empresa Andrade Gutierrez. Essa empresa, Andrade Gutierrez, integrava um consórcio de obras de reconstrução do estádio Mané Garrincha. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão. E olha, agora a gente vai até a redação da TV Brasil no Rio de Janeiro conversar com Maurício Almeida. Eu dou aquele sorriso quando Maurício Almeida participa aqui do programa, porque a gente adora Maurício de Almeida, a gente adora. Agora, pena que o assunto é ruim, né? Porque é mais uma situação de revelação de fraude, e desta vez em merenda escolar, inclusive. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiana. Também gosto muito de participar do programa, pena que, infelizmente, quase sempre eu não chego com notícias muito boas como a de hoje. Realmente, mais uma pessoa presa num desdobramento da Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro. Quem foi preso foi o empresário Marco Antônio de Luca. Ele foi preso num prédio de luxo na Vieira Soto, zona sul do Rio de Janeiro, no início da manhã de hoje. Ele teria firmado diversos contratos para o fornecimento de merenda escolar e também de alimentos para presos durante o governo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Contratos que chegaram ao valor de 8 bilhões de reais. Mas para conseguir ganhar esses contratos, o empresário pagou 12 milhões e 500 mil reais de propina para o grupo de Sérgio Cabral. Realmente uma notícia triste, já que fraudando merenda escolar, o alimento que vai para as crianças no Colégio do Rio de Janeiro, inclusive atualmente, no atual governo Luiz Fernando Pezão, está faltando merenda nos colégios devido a problemas no pagamento dos fornecedores. Provavelmente esses 12 milhões de reais pagos em propina podem ter servido para ajudar bastante para prejudicar o que está acontecendo nesse momento. O Marco Antônio de Luca foi levado para o presídio aqui no Rio de Janeiro, e ele é um dos empresários que aparece naquela famosa foto que Sérgio Cabral tirou com outros aliados políticos num jantar no graduado restaurante de Paris. Todos aí colocaram guardanapos na cabeça, apareceram sorridentes. Lá também estava Sérgio Cortes, que foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro, que também está preso. Cabral também está preso, e agora Marco Antônio de Luca vai fazer companhia para esses seus amigos aqui no presídio do Rio de Janeiro. Daí surgiu o nome da operação, Ratatouille, que é um famoso prato francês. Já que todos apareciam nesse restaurante francês, a Polícia Federal, sempre criativa no nome das operações, batizou essa operação de Ratatouille.
Rosiane. Obrigada, Maurício. É verdade, né? Eu sempre fico pensando quem é que cria esses nomes. Deve ter um núcleo ali que fica pensando e são nomes realmente sempre curiosos, extremamente inteligentes, né? Olha, mas eu tenho esperança também que qualquer dia desses você vai conseguir trazer pra gente uma excelente notícia. Quando tiver, grita e chama a gente aqui. Muito obrigada, boa noite novamente. Por falar em merenda, gente, merenda escolar tem sido alvo de uma polêmica grande aqui no Distrito Federal. Em plena capital federal, o que aconteceu? Houve ali uma outra alteração em cardápio da rede pública e aí colocaram pipoca como a merenda escolar. Quem vai contar pra gente essa história e como que tá essa polêmica é Daniele Popov. Dani, até para poder saber se essa moda pega ou não, né? Mas vamos lá, Dani, como é que é essa polêmica aí? Pipoca é bom, mas nem para tanto, né, Rosiane? Boa noite. Pais e professores reclamam do tipo de merenda que está sendo servida nas escolas de Samambaia, uma cidade que fica distante cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Suco e pipoca são dados às crianças no intervalo. Para o Sindicato dos Professores do DF, a pipoca não é uma boa opção para as crianças que muitas vezes fazem na escola a única refeição do dia. Segundo a entidade, é necessário que o governo forneça alimentação de qualidade e mesmo que as crianças gostem de pipoca, ela não pode ser considerada uma refeição. Em nota, a Secretaria de Saúde afirma que a pipoca foi inserida nos cardápios da alimentação escolar a fim de melhorar a variedade e a qualidade nutricional da alimentação oferecida aos estudantes. Disse ainda que o cereal é um alimento de alto valor nutricional, fonte de fibras e vitaminas. A pasta destaca que, segundo a pesquisa de orçamento familiar, cerca de 80% das crianças em idade escolar têm um consumo inadequado de fibras e que as coordenações regionais de ensino possuem nutricionistas que podem fazer alterações na alimentação oferecida de acordo com a necessidade e a aceitação dos cardápios. Rosiane? Pois é, bem, deixa a polêmica aí, vamos ver também o que as pessoas que nos assistem pensam a respeito deste assunto, sobre essa polêmica, se é nutricional ou não é. Agora, Dani, eu sei que você foi dessa rede pública aqui do Distrito Federal, inclusive, na sua época tinha pipoca no cardápio? Não, tinha mais sustância, viu, Rosiane? Eu cheguei a comer até almôndega com arroz, macarrão com carne, tinha canjica também. Pois é, os meus filhos estudaram também aqui, os meus 2 filhos na rede pública do Distrito Federal e a alimentação era realmente uma alimentação bem reforçada, ali galinhada, por exemplo, que é aquele arroz com carne, macarrão com salsicha, é outro estilo. O que a gente fazia, os pais, era só se cotizar ali para comprar um temperinho extra, para dar mais sabor na alimentação, mas pipoca realmente não tinha. Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado e também foi de rede pública, disse que até tinha pipoca, né, Mariana, na sua época? Na minha época eu me lembro que tinha pipoca, mas geralmente vinha acompanhado de outros itens que davam mais sustância, vamos dizer assim. Aliás, eu me lembro que tinha um bolo de cenoura que eu nunca esqueci, era o melhor da vida. Meu marido diz a mesma coisa, que ele lembra desse bolo de cenoura, e só para constar aqui, né? Porque a gente diz na nossa época, não é porque ninguém é velho aqui, não. É porque a gente já saiu do ensino fundamental ali há um bom tempo. Mas, gente, antes de ir para o intervalo, eu tenho de novo, aí agora de novo não é notícia boa, mas a gente vai até a redação da TV Brasil em São Paulo conversar com Vanessa Casalino, porque mais um desdobramento da Operação Lava Jato em relação a campanhas eleitorais, desta vez chegando à campanha do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos. Aqui em São Paulo, a operação foi batizada de Cifra Oculta e investiga, como você disse, a campanha de Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo em 2012. É um desdobramento da Lava Jato baseada na delação de executivos da empresa UTC. A Polícia Federal cumpriu 9 mandados de busca e apreensão em gráficas da capital, São Caetano do Sul, no ABC, e Praia Grande, no litoral. Essas gráficas são ligadas ao ex-deputado estadual Francisco Carlos de Souza, também do PT, conhecido como Chicão. Segundo a Polícia Federal, em 2012, dívidas de campanha de Haddad teriam sido pagas pela UTC por meio das gráficas, um montante que soma R$2.600.000. O problema é que esse valor, segundo a Polícia Federal, é muito superior ao declarado oficialmente como despesa de campanha de Haddad, algo em torno de R$600.000. De acordo com a delação de um acionista da UTC, Ricardo Pessoa, os pagamentos teriam sido planejados pelo ex-tesoureiro do PT, João Vacari, e o repasse teria sido operacionalizado pelo doleiro Alberto Youssef. Agora, segundo a Polícia Federal, o ex-prefeito Fernando Haddad vai ser intimado a depor. Vamos acompanhar.
Agora, com a investigação, isso vai ficar a critério da autoridade policial que está investigando, vai analisar as provas colhidas nesse momento, as provas produzidas na fase sigilosa e agora na fase ostensiva. Há essa possibilidade. Com certeza ele vai ser intimado para ser ouvido e dar a versão dele sobre os fatos. Em nota, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, disse que a gráfica de propriedade do ex-deputado Chicão prestou apenas pequenos serviços devidamente pagos e registrados na Justiça Eleitoral. Em relação ao UTC, o documento diz que a empreiteira teve seus interesses contrariados no início da gestão petista e que, por esse motivo, não saldaria dívidas de campanha. Quanto ao repasse de R$ 2.600.000, afirma que, se ele foi feito, nada tem a ver com a campanha à Prefeitura de São Paulo em 2012. Rosiane. Obrigada, Vanessa. Olha, no próximo bloco, como está a discussão sobre o foro privilegiado? A gente te conta, daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai diretamente para o Supremo Tribunal Federal, onde está o repórter Pedro Henrique Moreira, que conta pra gente como ficou ali a situação referente ao julgamento do processo que pode alterar a questão do foro privilegiado. Foi suspenso de novo, né, Pedro? Boa noite. Olá, Rosiane, boa noite para você, boa noite a todos. Foi sim, foi suspenso por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre foi o primeiro a votar na tarde de hoje. Ele fez uma longa explicação aí das dúvidas que ele tinha antes de pedir esse pedido de vista, que, como a gente sabe, é o tempo aí, né, para analisar melhor o processo, e ele não tem prazo para devolver o processo para o plenário, mas disse que vai fazer isso num curto período de tempo. O ministro disse que acabar com o foro, restringir o foro, vai ter muitas implicações em questões processuais que o Supremo vai ter de responder se determinar essa restrição. Ele citou como exemplo a Operação Lava Jato. Diz que, na opinião dele, vários inquéritos à Lava Jato teriam de ser desmembrados e enviados para juízes de primeira instância de vários estados diferentes, caso se aplicasse de imediato aí uma restrição ao foro. Depois que o ministro Alexandre de Moraes, então, anunciou esse pedido de vista, o ministro Marco Aurélio Mello pediu para antecipar o voto dele, ou seja, já se sabia que o julgamento estava suspenso por esse pedido de vista, mas o ministro já quis antecipar o voto dele, acompanhou o relator, o ministro Roberto Barroso, que votou ontem pela restrição do foro, né, que o foro só se aplique aí aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e crimes que tenham relação com o cargo ocupado ali pela autoridade, pelo político. O ministro Marco Aurélio só não concordou com uma parte do voto do ministro Barroso, que permite aí, que determina, na visão dele, determina a movimentação dos processos das autoridades a depender da etapa, do nível em que esteja esse processo. O ministro Barroso defendeu que ele pode ser, sim, movimentado entre as instâncias se a pessoa mudar de cargo, né, deixar de ser, por exemplo, deputado federal e foi eleito por um cargo superior ou inferior, enfim. Para o ministro Marco Aurélio, o foro tem que ser um só, tem que ser aquele equivalente ao cargo que a pessoa ocupava no momento do cometimento do crime. E aí quem também antecipou os votos foi a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o relator também pela restrição do foro, e a ministra Rosa Weber. Então a gente tem um placar aí inicial de 4 votos pela restrição do foro. Rosiane, o ministro Barroso, que é o relator do caso, ele conversou com a gente aqui na saída do Supremo e ele disse que, no entendimento dele, essa PEC que está sendo votada no Senado, que eu sei que vocês ainda vão falar sobre ela no programa, que isso uma coisa não anula a outra. Ele disse que a PEC do Senado trata aí da quantidade de pessoas que têm direito a foro, vai diminuir, né, a quantidade. Ele disse que o Senado faz isso em boa hora, mas ele disse que o julgamento aqui do Supremo, ele determina como que esse foro vai ser aplicado. Então, para aquelas autoridades que restar o foro, aí depois que, caso o Congresso termine de votar essa PEC, para essas autoridades, então, vai ficar definido o que o Supremo está julgando agora, que é essa questão do crime só cometido durante o mandato e que tenha relação com o cargo. Rosiane. Obrigada, Pedro Henrique Moreira. E justamente sobre essa questão do foro, ontem, Mariana Jungmann prometeu trazer aqui bem detalhadamente, de forma didática, para você que está em casa nos acompanhando, entender, né, hoje quem tem foro e como que fica de acordo com essa PEC que está tramitando aqui no Congresso. Boa noite de novo. Eu já falei contigo, Mariana. Boa noite de novo mesmo assim. É isso mesmo, Rosiane. Todo mundo pensa que quando se fala em foro privilegiado, está se falando de deputado, senador. Não. A gente fez um
um levantamento para explicar mais ou menos quem são as pessoas que têm foro privilegiado no Brasil, que é um dos países mais generosos, vamos dizer assim, com essa concessão do foro especial para autoridades. E aí, além do presidente da República e do vice-presidente e dos parlamentares, que não são só os federais, os estaduais e municipais também têm direito a foro especial, nós temos ainda os governadores, os prefeitos, os chefes das Forças Armadas, né, os comandantes lá da Marinha, Aeronáutica e do Exército, os juízes, né, os membros do Judiciário, membros do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, ministros dos tribunais superiores, e aí são vários, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas estaduais, e ainda algumas funções específicas lá nos estados e nos municípios para as quais as constituições estaduais fornecem esse tipo de foro. Quem continua com foro pela PEC, que foi aprovada ontem no Senado e vai agora começar a tramitar aqui na Câmara, é apenas o presidente da República e o vice, os presidentes do Senado e da Câmara e o presidente do Supremo Tribunal Federal, viu, Rosiane? Então, essa questão do foro é tão confusa, assim, é tanta gente que tem direito, que os dados não são claros. A gente sabe que varia aí de no mínimo 38 mil e há estimativas de até 55 mil pessoas que possam ter aí foro especial, viu? E a gente está de olho nessa tramitação. Agora vamos para nosso momento prestação de serviço. A gente começa hoje com o Marcelo Brandão, que traz informações aí na área de educação. Boa noite, Marcelo. Oi, boa noite de novo, Rosiane. Uma plataforma que pode ajudar municípios a localizar crianças que estão fora da escola foi lançada hoje. É a chamada Busca Ativa Escolar. Ela tem como objetivo apoiar os governos na identificação de crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade que estão fora da escola ou em risco de evasão. A plataforma cria um canal de comunicação entre escolas e agentes que atuam na comunidade, como agentes de saúde, por exemplo. Todo o processo ele é feito pela internet e começa com um alerta sobre uma criança ou adolescente que esteja fora da escola. Caso um agente comunitário identifique uma criança nessa situação, ele envia um alerta, seja por meio de mensagem de celular, aplicativo ou site. A partir daí, um grupo de profissionais inicia uma série de ações. Eles podem conversar com a família para entender as causas da exclusão ou até mesmo encaminhar o caso para áreas responsáveis por garantir a matrícula desse jovem, bem como acompanhar a sua vida educacional. Essa é uma iniciativa do Unicef, em parceria com o Instituto TIM e gestores municipais. E o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já tem mais de 850 mil inscritos, de acordo com um balanço divulgado ao meio-dia pelo Ministério da Educação, o MEC. Hoje é o último dia de inscrição. Para concorrer a vagas no ensino superior público, os estudantes têm até as 11 horas e 59 minutos da noite, no horário de Brasília, para se inscrever no site do programa. O SISU oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Enem. Nesse processo, valerá a nota do Enem do ano passado. Ao todo, serão ofertadas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de ensino superior. E mais uma última notícia de saúde: o Sistema Único de Saúde vai oferecer mais um medicamento para pacientes com esclerose múltipla. É a teriflunomida, que ajuda a reduzir os surtos e a progressão da doença. O tratamento estará disponível nas unidades de saúde de todo o país em até 6 meses e deve atender a cerca de 12 mil pacientes que já são tratados na rede pública, além dos novos casos. Atualmente, o SUS oferece 6 medicamentos para o tratamento da doença. Rosiane. Obrigada, Marcelo. E a gente continua com prestação de serviço, agora com Jéssica Gonçalves, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Jéssica. Rosiane, boa noite a você e a todos. A partir de hoje, os pacientes atendidos pelas farmácias de alto custo aqui no Distrito Federal não precisam mais enfrentar filas para fazer a renovação de vínculo. Isso porque o procedimento agora vai ser feito de forma interna. Basta que o paciente entregue a documentação necessária. Antes, o beneficiado tinha que chegar cedo, passar por diversos setores, o que demandava muito tempo. Com as mudanças, ele passará apenas por um setor. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, o objetivo é otimizar
valorizar a mão de obra dos servidores e normalizar os atendimentos na entrega de remédios. A renovação vale por 3 meses e o paciente precisa ficar atento aos prazos. No último mês em que ele fizer a retirada dos remédios, os documentos já devem ser entregues para que o fornecimento não seja suspenso. Ao todo, as farmácias de alto custo aqui no DF disponibilizam 200 medicamentos. Rosiane. Obrigada, Jéssica. Também com prestação de serviço, Daniele Popov. Oi, Rosinha, vamos falar sobre a MP 759, que foi aprovada ontem. A medida vai beneficiar milhões de brasileiros que poderão ter agora o registro da sua moradia, do seu pedaço de terra, da sua laje. O relator da MP, senador Romero Jucá, explicou que na prática serão regularizados condomínios urbanos, assentamentos rurais e também as lajes de diversas favelas. A MP prevê ainda que a regularização de áreas rurais fora do programa de reforma agrária pode ser aplicada a todos os imóveis, implementa melhorias no processo de gestão de imóveis da União, permite a utilização do FGTS na aquisição de imóveis da União, mantém o direito de ocupantes de baixa renda à gratuidade no caso de regularização fundiária urbana de interesse social, entre outros temas. A MP segue para a sanção presidencial. Rosiane? Obrigada, Daniele Popov. Olha, uma última informação, o Pedro Henrique Moreira passou para a gente de lá do Supremo Tribunal Federal, passou aqui no celular da Mariana Jungmann, ela vai ler para a gente, que foi uma decisão de agora há pouco, Mariana. Rosiane, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito contra, ou melhor, sobre, porque inquérito não é contra, sobre o senador Romero Jucá pela suspeita de crimes de peculato e corrupção, de acordo com a Procuradoria, que foi quem pediu o inquérito. O senador foi citado no depoimento de uma ex-contadora da Confederação Brasileira de Tênis em 2014. Então, vamos saber mais disso no decorrer da nossa semana. Programação. Também você terá outros detalhes e também a resposta do senador Jucá. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane, até amanhã. Boa noite mesmo, que eu dei um monte de boa noite hoje.